Meus irmãos, vamos continuar agora a nossa segunda palestra. Esse tema nosso agora é Calvino, o sistematizador da reforma, um esboço introdutório da sua metodologia. Eu dei uma visão panorâmica, bastante superficial, bem superficial mesmo, que eu até me constranjo com aquilo. Vou até repetir, bem superficial. E agora eu quero entrar um pouco numa área que é importante para entender a metodologia de Calvino, porque como nossos estudos são acadêmicos e pastorais, se você não entende bem a metodologia, a gente fica com muitos conhecimentos soltos. E a gente não trabalha muito com método. E essa metodologia de Calvino eu desenvolvi lendo Calvino, quer dizer, pode ser uma grande bobagem, mas se for grande eu assumo a responsabilidade de tentar entender alguns aspectos que eu considero chaves na maneira como ele conduz a obra dele, Então, é algo que serve para que a gente possa ler Calvino a partir de uma ótica, que é a minha ótica, que eu creio que Calvino adota. Então, vamos lá. Introdução. Calvino, ele viveu em 1509 a 1564, e ele, antes de tudo, foi um teólogo. E a sua teologia é derivada da Bíblia com uma profunda urgência e perspectiva pastoral. Isso é muito claro para mim em Calvino, porque você, quando estuda Calvino, você tem que entender que os escritos são diferentes de Calvino. Você lê as Institutas é uma coisa, você lê os comentários é uma outra coisa, você lê os sermões é uma outra coisa, e lê as cartas são outra coisa. São estilos diferentes. Então, às vezes, você lê as Institutas e acha que tem todo o pensamento dele. Eu não estou falando de pensamento em termos de teologia, mas a forma dele tratar dos assuntos, dele colocar mais o seu coração. Deixa eu ilustrar aqui, uma ilustração muito ruim. Às vezes a gente percorre a internet e esbarra com coisas que na época a gente não ligou, depois liga, ou vice-versa. Esses dias eu não sei por que razão, eu esbarrei com uma palestra que eu fiz há muitos anos, no seminário JMC, numa semana teológica que era feita lá na igreja Santana. E era sobre a ética social de Calvino. Tem o quê? 7 anos ou mais isso. E uma pessoa que não era presbiteriana falou assim, esse pessoal aí, Calvino Calvino é igual Ellen White para os adventistas. É muito blá blá blá, muito acho, tal, e nem um versículo bíblico, né? Aí eu li aquilo ali, deu vontade de responder, fala, querida, você olhou o tema da palestra? Não, mas eu não vou responder, obviamente. Entende? O tema da palestra era a ética social de Calvino. Não era a ética social de Paulo, não era a ética social de João. Entende? Então, as pessoas às vezes não entendem o que está sendo abordado. Tem que entender o que está sendo abordado. Então, agora eu quero trabalhar um pouco com a metodologia de Calvino. E se você não entende a metodologia dele, você pode cometer injustiças com ele. Então, você está lendo as Institutas e você lê um trecho e pensa que aquilo é toda a forma dele abordar assuntos. Por exemplo, eu defendo que você pode se aproximar não só dele, de outros autores, via as cartas. Se aproximar de um autor via as cartas é uma maneira muito interessante. Nós temos um projeto de tentar ver se a gente publica mais cartas de Calvino, comentadas, porque é uma forma de atingir pessoas diferentes, porque alguns vão pelas Institutas, outros vão pelos sermões, outros vão pelos comentários e outros pelas cartas. Vão chegar no mesmo lugar, na mesma teologia, mas formas diferentes de aproximação. E não tem jeito, é assim mesmo. Mas vamos lá. Melanchthon, que foi um grande discípulo de Lutero e amigo de Calvino, o denominou de o teólogo. E essa é uma expressão muito curiosa, o denominá-lo o teólogo, quando ele falava o teólogo. Quando
São Tomás de Aquino, por exemplo, ele se refere a Aristóteles, ele sempre fala o filósofo. Quando ele fala assim, então como eu disse o filósofo, a gente sabe que ele está se referindo a São Tomás de Aquino, a Aristóteles. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar no Mackenzie, lá em São Paulo, isso em 85, eu fui como capelão, e às vezes eu via alguém falar assim, olha, então eu falei com o reverendo, eu falei com o reverendo, eu falei com quem? Com quem? Comigo não. Alguém um dia me perguntou, você trabalha aqui há pouco tempo, né? Eu falei, trabalho, por quê? Você não sabe que quando a gente fala o reverendo Bonerges. Legal, já sei. Então, quando falava o reverendo, era o reverendo Bonerges. Então, nós éramos vices, o reverendo era ele. Então, essa ideia de o teólogo é uma forma muito elogiosa, dá um grande destaque. Melanchthon o denomina de o teólogo. Bom, uma dúvida que sempre surge: você é calvinista ou é reformado? Bom, deixa eu explicar isso aqui metodologicamente. A expressão calvinismo surgiu no contexto de Heidelberg. Heidelberg é uma cidadezinha linda, linda. Jardins para tudo quanto é lado. Lembra muito sul do país, né? Nossa, muitos jardins, muito castelo, muito bonita. E ela foi introduzida, essa expressão, em 1552, por um polemista luterano chamado Joaquim Westphal, que viveu aí em cerca de 1510 a 1574. Ele era pastor em Hamburgo, para referir-se em especial aos conceitos teológicos de Calvino. Ele viu o catecismo de Heidelberg, que tinha sido escrito por dois calvinistas, e ele falou, essas ideias aqui desse catecismo, essas ideias, parece coisa calvinista. Não se sabe se alguém tinha usado essa expressão antes. O que consta é que é a primeira vez que alguém usou essa expressão. E esse nome pegou, calvinismo, calvinista. Na realidade, Calvino, quando soube disso, ele deplorou o uso desse termo, mas mais tarde, em 1563, que ele considera empregado cruelmente por esses zelotes frenéticos. Então, para Calvino, não existiriam calvinistas. Ele nem achava que esse termo deveria ou poderia ser usado. Então, a palavra foi empregada pelos luteranos alemães, referindo-se ao catecismo de Heidelberg, que havia penetrado no até então inabelável território luterano. Então, esse preconceito com o catecismo de Heidelberg é porque havia um ditado na época que era assim, sua região, sua religião. Então, sua região, sua religião. Alemanha luterana. Heidelberg, uma cidade pequena, como eu falei, o príncipe de lá não gostou da confissão de Augsburgo, escrita em 1530, e ele contrata dois calvinistas para elaborar uma confissão diferente, uma confissão nova. E essa confissão pegou. Então, parecia que ali era um câncer no meio da Alemanha, ter uma confissão calvinista numa cidade de Heidelberg. Daí toda essa indignação com Heidelberg por ter uma confissão luterana, daí essa expressão, esse apelido de calvinista. Bom, assim, a expressão queria indicar algo que era estrangeiro, estranho à fé luterana, era calvinista. Isso aqui não é coisa luterana, não. Se fosse hoje, não é coisa de Deus, não. Então, isso aqui é coisa calvinista. Barth, autor do século XX, está correto quando nos diz que o calvinismo, quer dizer, o nome calvinismo, é um conceito que devemos aos historiadores modernos. Quando nós o usamos, temos a certeza que as igrejas reformadas do século XVI, do século XVII e mesmo do século XVIII, jamais se nomearam como sendo calvinistas. Ou seja, isso não se usava, essa expressão não se usava pelos próprios reformados. Eu sou calvinista. Esse nome não era comum, não era usual, depois que pegou-se a prática. Então, o termo, o fato é que ele é usado e permanece até os nossos dias como um designativo da teologia reformada, em contraste com a luterana. Então, quando a gente fala assim, olha, isso é a teologia calvinista, é o mesmo que dizer reformada,
quer dizer não luterana. Mas eu, pessoalmente, acho que o termo reformada é muito melhor, muito mais amplo, porque não fica afeita a um homem, Calvino jamais quis isso, e mais, a nossa teologia não está restrita a Calvino, tem contribuições de outros teólogos contemporâneos dele e que viveram antes dele e depois dele. Bom, dito isso, vamos lá. Como é que Calvino entendia o teólogo? Para ele, o objetivo do teólogo, o fim de um teólogo não pode ser deleitar o ouvido, senão confirmar as consciências, ensinando a verdade e o que é certo e proveitoso. Ou seja, Calvino detestava a especulação. Você tentar dizer o que a Escritura não disse, você ficar exercitando, eu acho, me parece, eu tenho a impressão. O que Deus disse, você pode falar. O que Deus não diz, você se cala. Isso é muito claro, de modo especial, no livro 3 das Institutas e em Romanos, capítulo 9, né? Mas vamos ver agora as suas fontes primárias para estudar Calvino. Então, se você quer estudar Calvino, as suas fontes primárias. Primeiro é a instituição da religião cristã. Essa obra, a primeira edição dela saiu em 1536 em latim. Por que latim? Se você queria atingir pessoas que soubessem ler de todos os países, é o latim. Porque não havia a ênfase e preocupação com línguas maternas. A França tinha mais de um dialeto, a Alemanha tinha vários dialetos. Essa ideia de língua nacional não era o forte, além do analfabetismo. Já os intelectuais sabiam latim. Então, você escreve em latim, que atinge a todos. Isso é uma tradição comum. Calvino, então, publica em latim a sua primeira edição. A segunda edição, de 1539, foi traduzida pelo próprio Calvino para o francês em 1541. Bom, então Calvino já faz uma segunda edição, 1539, amplia, e em 1541 ele pega a segunda edição e coloca em francês. Isso já é uma coisa nova. Não havia hábito disso. Não havia hábito. Mas a reforma já vinha com aquela ênfase de o quê? Criar escolas, que eu falei na palestra anterior, de ensinar as pessoas a ler. E Calvino vai fazer algo inusitado, porque no campo da filosofia, quem inovou com isso foi René Descartes. Mas René Descartes, que era também francês, vai inovar com isso quase 100 anos depois, quando o René Descartes escreveu o Discurso do Método, em 1637, se não me falha a memória, ele escreveu em francês, coisa que não era comum para um filósofo fazer. E quando os intelectuais falam, como disse Descartes, cogito ergo sum, mentira, ele não escreveu em latim, ele escreveu em francês, isso é invenção. Então, Descartes veio inovar quase 100 anos depois de Calvino ter feito isso. Já veja uma preocupação social dele, colocar a sua obra acessível ao povo. Essa edição de 1541, ampliada em francês, ela está em português. Nós temos ela em português. Talvez aqui tenha aquela cor de rosa choque, de 4 volumes, rosa choque, mais fina, que ela é anotada. Talvez tenha na biblioteca, alguns tenham. Ela é chamada de pesquisa, não é isso? Eu acho que ela é chamada de Instituto de Pesquisa para Estudo. Aquela lá, ela é essa de 1541. A vantagem dela em português é porque ela tem notas comparativas, ela tem ali umas 1000 notas, 1200 notas, cruzando o texto de Calvino. Então ela é boa para estudo, tá? Mas vamos lá. A edição definitiva com a qual Calvino se satisfez foi a edição de 1559, em latim, e a sua tradução para o francês em 1561. Essa de 1559, nós também temos em português, que é a clássica, que foi lançada em 1985 a 1989, e depois foi reeditada em 2006, eles chamam de clássica, hoje eu acho que a capa é verde, e ela veio do latim. Essa já é a tradução mais difícil, que ela veio do latim, que é a clássica. Então nós temos a de 1541,
que veio do francês, e a de 1559, que veio do latim para a nossa língua. É possível que vocês tenham um ou outro, ou até tenham as duas traduções. Ele mesmo escreve no prefácio à edição de 1559. Não o tentei apenas na segunda edição. Pelo contrário, quantas vezes posteriormente tem sido a obra reimpressa, enriquecida tem sido de algum acréscimo. Se, porém, não deplorava o labor então despendido, contudo, grifos meus, jamais me satisfiz até que ela veio a ser arranjada nesta ordem que ora se propõe. Confio haver agora provido o que porventura aprove o julgamento de todos vós. Ou seja, ele mesmo que ele vivesse mais 30 anos, ele não pretendia escrever outra. Ele veio aumentando ao longo dos anos e ele disse, olha, com essa aqui eu estou satisfeito. E ele nunca disse isso antes, né? Porque se ele tivesse dito isso antes, cada vez ele muda, né? É igual o jogador quando entra no time, né? O cara chega pro Grêmio, beija a camisa, daqui a 2 anos está no Internacional, né? Beijando a camisa e depois termina a vida no Caxias do Sul. Bom, mas então sem querer mexer com suscetibilidades, eu estou de luto, depois do meu time perdeu de 4-0 ontem, bom, vamos lá. Então, assim, mas foi golpe. Bom, então assim, então o que acontece? Aqui ele diz que está satisfeito com a edição. Designativos. Aí é que interessante. Quando você pesquisa sobre Calvino, a obra dele recebe nomes muito diferentes. John Murray, um grande historiador, teólogo do século XX, chamou a obra, as Institutas, de clássico devocional. Alice McGrath, que eu mencionei, um historiador contemporâneo, chama a obra de teologia bíblica, ou seja, um chama de devocional, o outro chama de teologia bíblica. O B.B. Warfield, um dos maiores teólogos de Princeton, da virada do século, e o Timothy George, que é autor contemporâneo, chama de dogmática protestante, ou seja, chama de teologia sistemática. Um chama de teologia sistemática, outro chama de teologia bíblica e outro chama de devocional. Afinal de contas, no que essa obra se encaixa? E são todos estudiosos do assunto. André Biellet chama de Suma Teológica, quer dizer, usa o nome aplicado à Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Albrecht Ritschl chama de obra-prima da teologia protestante. John Murray, que chama a obra de clássico devocional, chama depois de obra-prima de teologia cristã. Então, são vários nomes. McGrath, mais uma vez, diz: as Institutas representam os músculos da reforma de Calvino. Então, nomes que são aplicados a esta obra. Um testemunho que consideramos de grande valor, ao qual poderíamos anexar dezenas, é o de Coryham, um autor, historiador do século XIX. A primeira edição da sua grande obra, A Instituição da Religião Cristã, foi publicada quando ele tinha 27 anos de idade. E ela é a mais extraordinária prova da maturidade e vigor de sua mente, do cuidado com que ele estudou a palavra de Deus e da profundidade e vastidão de suas meditações sobre as coisas divinas. E não obstante a obra ter sido posteriormente grandemente ampliada, e ainda que algumas alterações tenham sido feitas em sua disposição dos tópicos discutidos, contudo, nenhuma alteração de qualquer importância foi feita nas doutrinas que ali estabeleceu. Eu acho que aqui temos um bom resumo sobre as Institutas. Bom, na outra lâmina, não sei se vai dar agora, vê se você apertar o mouse em cima deste asterístico, vê se abre uma pasta, por favor. Ah, legal, isso que eu queria, muito bem. Eu tinha dúvida se conseguiria fazer isso. Ali é o seguinte, eu coloquei a parte, não sei se vai dar para ler, acho que dá, né? Eu fiz uma tabelinha das primeiras edições das Institutas, para vocês terem evolução, porque Calvino, ele escrevia, ampliava, traduzia para o francês, escrevia tal. Então nós temos aqui, olha, primeira edição, 1536, Basileia, em latim. Segunda edição,
Estrasburgo, latim. Então vemos em Genebra e fomos vendo aqui a tradução que eu falei que ele fez. Então essas são as edições que Calvino fez estando em vida, até a edição final, 1561, que é a tradução em francês que eu falei, que ele fez na última edição, que ele tinha feito em latim. Então aqui é um resuminho, mas está junto com os arquivos que eu estou passando para vocês, caso haja algum interesse, né? Eu fiz essa tabelinha para vocês terem uma curiosidade apenas. Deu um trabalhinho danado, mas é apenas curiosidade. Bom, vamos lá, voltando aqui. Sumário das minhas edições. Tá? A edição definitiva da instituição ou institutas, seguindo a ordem do credo apostólico, pode ser, grosso modo, assim esboçada. Primeiro livro. Deixa eu explicar para vocês aqui. As institutas, a gente fala que ela é dividida em livro, capítulo e parágrafo. Livro, capítulo e parágrafo. Quando a gente fala livro, não quer dizer necessariamente que sejam volumes. Em geral, ela é em volumes, mas não necessariamente. Por exemplo, em português, cada livro é um volume. Em inglês, você tem 2 volumes. 2 volumes. Em espanhol, você tem 2 volumes. Em latim, uma edição que eu tinha, era um volume só. Então, independente do número de volumes, ela é livro, capítulo e parágrafo. Livro, capítulo e parágrafo. Por isso que se coloca assim, por exemplo, Algarismo Romano 1.5.8. Está dizendo livro 1, capítulo 5, parágrafo 8. Essa é a forma clássica e ela tem uma vantagem, que qualquer edição você localiza. Qualquer edição. Porque todas são classificadas assim. Quando o sujeito indica página nas institutas, você sabe que ele não é muito familiarizado. Se ele indicou página, é porque ele não tem grande familiaridade com as institutas. Bom, então, esses 4 livros das institutas são divididos assim. Primeiro, do conhecimento de Deus, o Criador, que a gente chama mais propriamente de teologia. Em português, coincide de seu volume 1. Livro 2, do conhecimento de Deus, o Redentor, que a gente chamaria de Cristologia. Livro 3, o Espírito Santo e a aplicação da obra salvadora de Cristo. A gente chamaria de pneumatologia e soteriologia, porque ele não estuda o Espírito Santo separado, exceto quando ele fala um pouco da Trindade no 1, mas ele estuda mais aplicando a obra de Cristo na nossa salvação. Ele dá mais ênfase aqui. Ele começa o livro 3 falando isso, né, sobre a nossa salvação. E o livro 4, os meios externos de salvação, a igreja e os sacramentos, seria o livro 4. Alguém fala, a escatologia. Calvino não dá muita ênfase à escatologia, e quando ele fala um pouco de escatologia, o que nós chamaríamos de escatologia, seria no livro 1, por exemplo. Seria no livro, seria o livro 3, seria no 3:25. 3:25 é quando ele falaria da ressurreição e tal. Então, essas seriam as divisões básicas das institutas de Calvino. Tá, vamos lá. Segunda fonte de estudos de Calvino, os comentários bíblicos. Esses, segundo Calvino, deveriam ser estudados junto com as institutas da religião cristã. Ele não entende que as coisas são separadas, não. Porque Calvino, ele faz uma coisa que eu não gosto, mas quem sou eu para não gostar, é que ele não explora os textos fora do objetivo que ele tem nas institutas. E, ao mesmo tempo, nos comentários, ele não elabora doutrina. Ou seja, nos comentários, ele comenta ali, mas ele quer tratar de uma doutrina. A partir daquele texto, ele remete você para as institutas. Fala, olha, isso aqui eu já tratei nas institutas, tal. Ele faz isso. Ele lança você de um lado para o outro. A base de comparação que eu teria seria o comentarista William Hendrickson. O Hendrickson está comentando o texto bíblico e daqui a pouco ele abre uma página para falar da doutrina. Não é o estilo de Calvino. Então ele lança uma coisa para outra. Calvino comentou praticamente todos os livros das Escrituras, sendo considerado uma expressão comum usada para ele de o exegeta da Reforma.
Seus comentários perfazem mais de 20 mil páginas. Eu estou falando 20 mil páginas com muita modéstia, né? Foi muito mais do que 20 mil páginas que ele fez. Agora entendam, 20 mil páginas sem uma caneta Bic. Mas não você molhar a caneta, tirar o excesso de tinta e escrever, me lasquei, aí de novo, tal, entendeu? Começar, não dá para imaginar, né? Isso com as 70 doenças que ele tinha, mais ou menos, a melhorzinha era cálculo renal. Quer dizer, então, é um negócio que a gente não consegue compreender, eu pelo menos não consigo compreender, não. Os seus comentários começaram a ser traduzidos para o português somente em 1995. É uma coisa muito curiosa. A nossa igreja está aqui no Brasil, a presbiteriana, está no Brasil desde 1859, oficialmente. Desde 1859. A primeira vez que um comentário de Calvino foi traduzido para o português foi em 1995, quer dizer, quase 140 anos depois. Muito tempo, muito tempo. E quem traduziu não foi nenhuma editora oficial. Foram 3 homens, 2 presbíteros e um pastor que não fez seminário. Um pastor que não fez seminário, que aprendeu inglês com os missionários, estudou no IBEL, foi evangelista montado num jumento, né? No jumento, e ele que traduziu quase tudo de Calvino, foi ele que traduziu. Ele é vivo ainda, é um bom amigo, o reverendo Walter Graciano, deve estar aí com uns 85 anos, mora em Goiânia. Ele que foi que traduziu quase tudo de Calvino que nós temos em português, e os 2 presbíteros são da minha igreja, lá em São Bernardo. O Denivaldo, que hoje é administrador do seminário, não sei se chegou a ter contato com ele lá, o Denivaldo, e o Lauro. Eles botaram o dinheiro deles ali, não ganharam nada, só perderam o dinheiro. Mas eles que criaram a editora Paráclitos, se vocês pegarem. As primeiras edições é a editora Paráclitos. Depois fechou a editora, aí o Walter vendeu os direitos autorais para a Fiel, e a Fiel republicou, e o resto da obra vem publicando. Mas aqui, os comentários, somente 1995. Bom, seus princípios de interpretação, como é que Calvino se aproximava do texto? Um dos aspectos que ele fala com muita clareza em Romanos é a luz da brevidade. Calvino procurava ser breve, ele queria ser claro e breve. E curiosamente, quando eu estava lendo uma época o São Tomás de Aquino, eu esbarrei no mesmo princípio em São Tomás de Aquino. Não sei se Calvino leu São Tomás de Aquino, não sei. Mas São Tomás de Aquino tinha o mesmo propósito de ser claro, de ser simples, de ser breve. Se Tomás de Aquino conseguiu, eu tenho dúvida. Mas a ideia dele é de ser breve e simples em sua exposição. Então, simplicidade, ele pretende, clareza, fidelidade textual. Se vocês lerem os comentários e lerem as institutas, é muito mais fácil ter os comentários. Muito mais fácil. Um dos motivos também é a tradução. A tradução é muito mais fácil dos comentários, porque os comentários vieram já do francês e inglês, e as institutas veio do latim, com exceção daquela de estudo, né? Então, para Calvino, diz esse Rist, a teologia só pode ecoar do texto bíblico. Então, para Calvino, a teologia é uma junção de textos bíblicos, é você alinhar textos bíblicos, é você trazer textos, relacionar textos, puxar outro texto e mostrar, não é ficar inventando não, é trazer os textos bíblicos e mostrar como um completa o outro. Torra-se um erudito estudioso do pensamento de Calvino, ele resume: era certamente o destino de João Calvino ser o pai da teologia moderna e da exposição bíblica moderna. Foi ele quem, na sua instituição da religião cristã, pôs as fundações para a teologia bíblica e dogmática, como são agora seguidas. E foi ele quem, em seus muitos comentários sobre os livros do Antigo e Novo Testamento, pavimentou o caminho para a interpretação sistemática das Sagradas Escrituras, no qual muitos grandes eruditos têm se ocupado desde então. E, de fato, o modelo dele é seguido por muitas pessoas, muitas.
conscientemente ou inconscientemente. E a gente não entende com esse homem com tão poucos recursos, sem uma caneta esferográfica, sem acesso a grandes comentários, você não tem nem ideia, sem computador, você não consegue imaginar. Faça um trabalho sem computador para amanhã, para você tentar, você não consegue nem imaginar isso. E como ele conseguiu fazer, né, como eu disse antes, é um total mistério. Jacobus Arminius, né, eu sou arminiano, não sei se eu já falei para vocês. Nesse particular aqui eu sou arminiano. Essa citação era sempre feita apenas um pedacinho dela. Eu localizei a fonte primária e fiz uma tradução mais ampla. Uma carta que ele escreveu. Após a leitura das Escrituras, que eu insisti vigorosamente, e mais do que qualquer outra, eu recomendo que os comentários de Calvino sejam lidos, a quem eu exalto, pois eu afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável, e que os seus comentários têm mais valor do que tudo que nos foi transmitido pelos pais, tanto que eu concedo a ele um claro espírito de profecia, em que se distingue acima deles, acima da maioria realmente, acima de todos. Armínio é um cara muito lúcido, você observa, né? Bom, interessante isso, né? Eu tenho isso documentado aqui, até acho que no slide está nos comentários. Bom, vamos lá. Sermões. Calvino usou o método de expor e aplicar as Escrituras de modo sistemático, como eu falei. Acho que alguns de vocês já leram e gostam de ler o Lloyd Jones. Eu gosto muito de ler Lloyd Jones também. Nas férias, eu já há algum tempinho que eu não leio tanto, mas sempre li muito Lloyd Jones. O Lloyd Jones segue muito o estilo de Calvino, embora o Lloyd Jones é muito prolixo comparando com Calvino. Mas eu gosto da prolixidade do Lloyd Jones, eu me divirto com ele, gosto muito dele. Mas é o estilo de Calvino, de expor as Escrituras, de cabo a rabo. Quantos anos ele ficou expondo Romanos? Né? Quantos e quantos anos? Não é? Então ele usou esse método de expor as Escrituras. Boa parte dos seus sermões se perdeu, isso é um fato. A gente não tem todos os seus sermões, ele não pregou sobre tudo e nós não temos tudo que ele pregou. Calcula-se que tenha pregado cerca de 4.000 sermões depois que voltou para Genebra em 1541. Eu vou ter uma das minhas palestras só sobre o Calvino como pregador. Eu vou guardar para aquele momento, falar mais sobre isso. Calvino como pregador. Bom, outra fonte de estudo de Calvino é folhetos e tratados. Tratados apologéticos. Um que é muito conhecido é a resposta ao cardeal Sadoleto. Essa resposta ao cardeal Sadoleto é o seguinte, é que a gente conhece essa obra, mas não sabe o porquê. É que quando Calvino foi convidado a se retirar de Genebra em caráter irreversível, ou seja, foi expulso, uma eufemística bonita, né? Então, esse cardeal Sadoleto aproveitou que Genebra estava sem pastor e fez uma carta para os genebrinos dizendo que eles deveriam voltar ao catolicismo, porque Genebra tinha adotado oficialmente a reforma protestante. Isso antes de Calvino chegar, um pouco antes de Calvino chegar, já com Farel. A liderança de Genebra ficou apavorada com aquela carta e não sabia o que fazer. Eles expulsaram o Calvino, mas agora manda Calvino, responde aqui para a gente. Aí Calvino fez a resposta dizendo por que eles não deveriam voltar para a Igreja Católica coisa nenhuma. Então, é um tipo de documento, né? Tratados apologéticos, contra os libertinos, etc. São pequenos tratados que Calvino escreveu. Tratados e folhetos teológicos. Pequeno tratado sobre a ceia do Senhor, que é algo magnífico, acho que já está em português isso também. A necessidade da reforma da igreja, eu creio que já está em português, ele dizendo por que a igreja precisava da reforma, ele expõe bastante em que situação a igreja católica estava e por isso que era necessário haver uma reforma. Ele escreveu um catecismo, Instrução e Confissão de Fé segundo o uso da Igreja de Genebra, foi publicado em francês e depois em latim. Esta foi a primeira exposição do pensamento teológico de Calvino em francês. Vocês vejam aqui que é uma espécie de sumário das Institutas, ele coloca logo na linguagem do povo, antes mesmo de traduzir
as institutas. Tanto é que ele inverteu aqui, ele colocou em francês e depois que ele colocou em latim. Isso foi revisto e ampliado, sendo publicado em forma de perguntas e respostas. Então, esse catecismo de 1541, eu tenho, ele pode ser assim esboçado. Olha só, pela formatação dele, dá uma ideia das suas ênfases, esse catecismo. Pergunta de 1 a 130, ele trata sobre fé. 1 a 18, introdução. Segue a exposição do credo apostólico da seguinte forma: Deus Pai, esses números que eu estou colocando ao lado ali, esses números são das perguntas, tá? 19 a 29. Deus o Pai, depois 30 a 87, Deus o Filho, depois de 88 a 91, Deus o Espírito Santo. 92 a 130, Igreja. Bom, 2, os 10 mandamentos. Vejo então como ele entendia a doutrina para a igreja, porque isso aqui ele tinha muito em vista os jovens da igreja, o ensino aos jovens. Então, você ensina os credo, a igreja, ensina os 10 mandamentos. Olha só quantas perguntas sobre os 10 mandamentos, 102 perguntas sobre os 10 mandamentos. Sobre a oração, esse é um aspecto interessante que eu talvez trate no domingo de manhã, a oração. 63 perguntas só sobre a oração. Só sobre a oração. Depois, a palavra e os sacramentos. Depois, aí dentro, a palavra e o ministro, os sacramentos, definição e significado, batismo, ceia do Senhor, tal. Outra fonte primária de Calvino. Aqui é algo que a gente precisa investir. As cartas. Ampla correspondência com reformadores, príncipes, igrejas, protestantes presos. Eu vou falar um pouco sobre isso numa das minhas palestras, quando eu falar sobre missão. As cartas que ele escrevia para crentes, missionários presos na véspera de morrer, intervenção diplomática que ele tentava fazer para libertar missionários. Eu vou mostrar algumas cartas. Pastores, vendedores ambulantes de livros e sentenciados à morte. Era uma gama enorme. Olha, gente, é muita coisa. O dia dele tinha 60 horas, eu acho, porque era muita coisa diferente que tinha que mexer. Era uma princesa com problemas estatais ali, era alguém que estava condenado à morte, era alguém que o marido morreu, eram coisas muito diferentes tentando tratar nas cartas. Uma edição seletiva publicada é composta de 4 volumes espessos, uma edição seletiva. Em português temos uma edição da Cultura Cristã de 2009 com 70 cartas. 70 é melhor do que nada, né? Melhor do que nada. É aquele negócio do que o pessoal gosta, né? Tem aquele cara, que eu não sei qual é o time dele, o craque Neto, do copo cheio, né? Meio copo, como é que é o negócio lá? Meio copo, como é que é? Meio vazio, meio cheio, não tem um negócio assim? Então, 70 é melhor do que nada. Nós fizemos um projeto, que isso está, para mim é verba, de publicar aí talvez umas 800 cartas. Mas é um projeto que não tem no mundo, mas o problema é dinheiro, né? Um projeto que eu não conheço, no mundo eu não conheço. Era um projeto de publicar as 800 cartas, mas seria não somente as cartas de Calvino, mas as cartas que deram origem às cartas. Porque uma carta, muitas vezes, é como uma conversa telefônica. É como ler uma epístola. Quando você lê uma epístola de Paulo, você tem uma noção do que falaram para ele, muitas vezes. Entende? Você ouve alguém conversando, você fala, não, eu vou bem. A minha sogra? Ih, que bênção. Bom, então é o seguinte, você o pessoal está rindo, não sei porquê, mas tudo bem. Mas não, então você já imagina que está perguntando se a sogra dela está bem. Não, já voltou para casa. Voltou, então ela estava viajando, estava internada, tal. Então, ouvir uma conversa. Uma carta é a mesma coisa.
E às vezes numa carta você acha que alguém pegou muito pesado, foi muito leve, você não entendeu o contexto. Então você tendo a carta, você sabe o que gerou. Então a ideia do projeto era assim, não dá para publicar tudo. Nós temos aí umas 4.000 cartas publicadas, nem tudo está em inglês, nem francês, nem alemão. Você tem cartas, tem uns 4.000 em inglês. Algumas estão só em alemão, algumas em francês, latim. É muita coisa. E muito caro comprar essas coisas, que não está em DVD, nada. Eu fui comprando isso ao longo dos anos. Bom, mas vamos lá. A ideia é de você selecionar as cartas que Calvino trocou com os reformadores. Primeira coisa seria essa, um critério. A carta que gerou a carta. Veio uma carta, ele respondeu. Assim você saberia mais o contexto histórico, problemas enfrentados. Se houve uma réplica, você teria a réplica tal, e pegaria outras cartas que não eram para reformadores, mas cartas que você sabe que tratou de assuntos muito importantes. Porque às vezes é uma garimpagem, né? Às vezes uma carta para uma senhora viúva, trata-se de uma questão doutrinária muito séria, que ali você tem um esclarecimento. Uma carta que não parecia tão importante. Então a ideia é de fazer isso e anotar estas cartas cruzando com as institutas de Calvino e com os sermões. O projeto é esse, de tentar cruzar com nota de rodapé, de tal forma que o sujeito, quando lesse as cartas, vamos supor, eu gosto de ler cartas. Ler as cartas, aí eu vou ver as notas, eu vou entendendo a teologia desse autor a partir da correspondência. Para algumas pessoas esse é um método muito mais leve, muito mais agradável de conhecer. Então há esse projeto, há quem aprove, o problema é dinheiro. Se alguém quiser financiar, vou fazer um apelo aqui. Então isso custaria algumas centenas de milhares, né, de reais para fazer isso. Mas é uma ideia. Isso não tem, no mundo não tem. Eu estou falando que eu nunca vi isso no mundo. Bom, eu estou apenas compartilhando com vocês. Vamos lá. Quadro de referência. Lembra-se? Óculos, metodologia, como ele olha a realidade, tal. Pressuposto metodológico. Lembra-se que eu falei que algumas coisas iam cruzar? Um princípio de Calvino, toda verdade é verdade de Deus. Lembra-se da palestra passada? O conceito de graça comum, o permitiu usar de todos os recursos disponíveis. Lembra-se? Se o ímpio falou algo verdadeiro, eu posso me valer disso porque é de Deus. Toda verdade provém de Deus. Aí aqui eu cito textualmente ele comentando Tito 1,12. Visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para a sua glória tudo o que pode ser corretamente usado dessa forma? Ou seja, aí eu usei o exemplo do microfone até. Foi o ímpio que criou o microfone. Muito bem, mas podemos usar bem para a glória de Deus, para anunciar o Evangelho. Essa é uma perspectiva que abre campo para vários desenvolvimentos. Outra vez ele fala sobre isso nas institutas. Se reputamos ser o Espírito de Deus a fonte única da verdade mesma, onde quer que ela haja de aparecer, nem a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Ou seja, se a verdade surge, eu identifico como verdade, eu não vou desprezar isso. Mas quem disse foi um ímpio. Não importa. Se é verdade, Deus usou aquele ímpio para dizer aquela verdade. Paulo não faz isso? Em Atos 17, em Tito 1,12, como disse nos vossos poetas, cretenses, ventre preguiçosos, como disse nos vossos poetas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, se o poeta é ímpio, o problema é dele, mas essa verdade eu posso me valer, porque corresponde ao que as Escrituras nos ensinam. Segundo aspecto que eu observo em Calvino, a ignorância de todos nós. Calvino entende, e isso é um princípio que eu acho fantástico, todos nós temos uma nuvenzinha de ignorância. Eu brinco que alguns têm a nuvem mais espessa, mas essa risada é de seminarista. Quando eu vejo esse negócio assim, maldade é de seminarista sempre. Então, ele diz, olha, ninguém está isento de erros. Por isso devemos ser tolerantes nas questões que não são vitais para a igreja. Repara a ideia de tolerância de Calvino. Viu, Aline? Aquela questão lá da tolerância, olha só, né?
É porque nós estávamos conversando sobre o que dizem de Calvino. Olha só. Desde que se retém a salva e ilibada esta doutrina, mercê da qual se mantém firme a incolumidade da piedade e conservado é o uso dos sacramentos instituídos pelo Senhor. A tradução difícil. Está dizendo o seguinte, gente, pessoas pensam diferente da gente. Mas olha, se isso não desmerece a palavra, a glória de Deus e sacramento da igreja, gente, não quer dizer que nós estamos certos em tudo e eles errados em tudo. Calma, vamos ter tolerância, porque em todos nós há uma nuvenzinha de ignorância. É uma coisa que a gente não explora em Calvino, né? Esse tipo de compreensão. Limite do conhecimento. Nem além, nem aquém do revelado. Eu gosto muito de colocar esse aquém. Porque as pessoas observam, e é verdade, que Calvino enfatiza que eu não devo ultrapassar o revelado. E é verdade. Mas eu vejo em Calvino também um princípio de que eu não devo ficar aquém. Ou seja, eu devo explorar o máximo aquilo que Deus me deu, sem tentar ultrapassar. Mas eu ficar aqui embaixo, Deus me deu uma riqueza enorme, eu não exploro, não quero especular, não. Gente, mas não é especulação, está diante de você. Está diante de você, para você conhecer, estudar, pesquisar sobre isso. Então, você está sendo ingrato para com Deus quando você não usa dos recursos que Deus lhe dá. Então, use bem disso, mas não tente ultrapassar o revelado. Olha só. As coisas que o Senhor deixou recônditas, em secreto, não prescrutemos. Aqui, pois, a descoberto, não negligenciemos, para que não sejamos condenados ou de excessiva curiosidade de uma parte, ou de ingratidão de outra. Querer ultrapassar é excessiva curiosidade. Ficar aquém é ingratidão. Então eu desenvolvi um princípio a partir daqui, que você pode ser infiel para com Deus ensinando sua verdade. Mas como assim ser infiel para com Deus ensinando sua verdade? Se você ensina sua verdade de forma superficial, se Deus lhe deu uma gama enorme de possibilidade de aprendizado na Escritura e você não se vale daquilo ali, você está sempre falando, não, Cristo salva, Cristo é o Salvador, glória, tal. Mas, gente, Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento. Gente, nós crescemos pela graça e no conhecimento e você não está explorando isso, você está pecando contra Deus. Porque Deus quer que você cresça. Então você, com medo de ultrapassar, se acomoda e você está sendo infiel. Você está levando a igreja apenas no sopé do monte e não às alturas. Há um conhecimento mais alto, mais amplo de Deus. Bom, douta ignorância. Outro aspecto que eu observo em Calvino. Tinha um filósofo que já falava sobre isso. Se Calvino leu, não sei, que eu nunca vi Calvino citar. É o Nicolau de Cusa. O que é essa douta ignorância? A douta ignorância é você chegar num ponto que a grande sabedoria é você admitir que não sabe. Então, você saber que não sabe é algo sábio. É sábio. Não é uma ignorância gratuita. Não sei, não. Você estudou, pesquisou, falou, gente, eu não sei. Isso para ele é ser sábio. Olha só. Que esta seja a nossa regra sacra. Não procurar saber nada mais senão o que a Escritura nos ensina. Onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós igualmente impeçamos nossas mentes de avançar, sequer um passo a mais. Nossos irmãos assembleanos, mas eles são muito jovens, não vão conhecer o Oséias de Paula, né? Não vai poder cantar nem um passo só a mais. Então, o pessoal é muito antigo, o cantor Oséias. Tinha um cantor muito famoso, que eu gosto muito da Assembleia, Oséias de Paula, né? E ele tinha uma música, né, muito bonita, né? Um passo só, né? Eu gostava dessa música, um passo só. As 99 ovelhas, né? 99 ovelhas. Então aqui nem Oséias de Paula pode ser. Nem um passo só. Para aí, não pode não. É só uma brincadeira, nada a ver com o nosso irmão. Muito digno, por sinal. Então, Deus fechou seus lábios, não invente, não valem. Isso é ser sábio.
é uma ignorância sábia. E querer além, eu sou sábio, não, aí é loucura. É ser louco, tentar saber o que Deus não revelou. Essa é a questão. É estulto, diz ele, e temerário de coisas desconhecidas, mais profundamente indagar do que Deus nos permita saber. Olha, Deus não disse. Olha, Deus não disse não, mas a minha opinião... Olha lá, quer saber sua opinião, rapaz? Deus não disse, mas eu vou dar a minha opinião. Se Deus não disse, eu quero o seu jegue, saber sua opinião? Quer dizer, é um negócio doido. Eu falo jegue porque eu gosto muito de jegue, eu acho ele muito bonito. Bom, eu gosto de jegue, eu gosto de quem é esse jegue. Eu até gravei um vídeo esses dias de quem é esse jegue. E a minha tese é que a jegue é do Senhor, né? Eu não sei, mas depois eu falo sobre isso. Então, você querer ir adiante é uma tolice, é uma sabedoria estulta. E a douta sabedoria é se ater ao revelado de Deus. Suficiência das Escrituras. O ponto fundamental do sistema de Calvino é a palavra de Deus. Ele é de fato o teólogo da palavra. Ele é o discípulo da Escritura. É uma expressão que ele usa muito, discípulo da Escritura, servo da palavra. O Espírito é o nosso mestre, o Espírito é o grande mestre, é o nosso soberano mestre. Ele usa em vários lugares expressões assim. A palavra é suficiente, nós nos atemos à palavra. A palavra como óculos, através dos quais se interpreta toda a realidade. Aquele livro de cosmovisão cristã, que tem um óculos ali, né? A ideia é essa mesma. Obrigado. A ideia é essa mesma aqui, do óculos. É mostrar você vendo o mundo a partir desses óculos. Esses óculos são a palavra de Deus. Como é que você lê o mundo? A partir dos óculos da palavra. Se você lê a partir de outras lentes, você vai ver o mundo de forma diferente. Obrigado. De forma diferente. Então, Calvino sustentava isso, porque ele dizia, olha, todos nós somos míopes e dependemos de lentes para se interpor entre nossos olhos e a realidade. E ele usa outra expressão, ele fala da escola do Espírito Santo. Ele fala que a Bíblia, eu vou desenvolver esses conceitos quando eu falar sobre pregação, que a Bíblia é a escola do Espírito. O Espírito nos alfabetiza, ele nos educa por meio da palavra. Então veja a metodologia dele, essas coisas todas estão associadas à sua pregação, ao seu ensino, à sua escrita. Necessidade da fé explícita, lembra-se que eu falei na aula anterior, que eu iria cruzar as coisas, a importância do fiel, conhecer a sua fé, o ensino como algo fundamental, já tratei disso na aula anterior. A necessidade de conhecer a Deus. Calvino entende que, isso é muito claro para ele, que todo ser humano nasce com uma carência de Deus, nós temos o senso do divino em nós. Então todo ser humano, ele sente falta de Deus. Ele pode não saber dar nome a isso, mas como nós somos criados à imagem de Deus, nós carecemos de Deus. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos a partir de um conhecimento de Deus. Então, Calvino entende que eu primeiro conheço a Deus e depois eu me conheço. Eu não conheço a Deus completamente, ninguém conhece completamente a Deus, só Deus. E nunca vou conhecer completamente a Deus. Nunca teria um conhecimento exaustivo. Mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou tendo um conhecimento real de mim mesmo, da minha pequenez, da minha miséria, da minha necessidade de graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E quando eu me conheço, ele inverte a ordem mais à frente, quando eu me conheço, é porque eu conheço a Deus. É que Deus lança luz sobre nós. Eu careço de Deus e a partir de Deus eu posso me conhecer melhor. E a reforma, como eu falei, ela surge dentro de um contexto humanista. E dentro do humanismo do século XVI, o humanismo varia 14 a 16, embora alguns coloquem no século XII em diante, é um período muito amplo e difícil de categorizar. Uma das características do humanismo era a valorização do homem
rompendo com a concepção medieval, que chama-se de virada antropológica. A reforma também valoriza o homem, só que a valorização do homem pela reforma não é pelo seu intelecto, como queria Descartes, penso, logo existo, mas é pelo fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Então, para os reformadores, Lutero e Calvino de modo especial, a grandeza do ser humano está no fato de que ele é a imagem e semelhança de Deus. Não é algo que ele tem a razão, a emoção, a vontade, nada. É que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não há nada na criação que mais revele Deus do que o ser humano. E isso é uma chamada para nós muito séria. Eu gosto muito de cachorro, eu pessoalmente. Mas não é qualquer cachorro, não. Eu gosto do Golden. Eu acho o Golden muito bonito. Se alguém quiser me dar um filhote, eu levo para casa. Então o Golden é muito bonito. E nós estamos numa febre, né? Uma cachorrada só agora. Febre de cachorro. E eu vejo isso em mim também, tá? Como nós tendemos a nos sensibilizar mais com cachorro do que com ser humano. É um negócio muito... o cachorro com 3 patinhas. Não, quase foi atropelado ali, nossa, tal. A criança ali, no sinal, nariz escorrendo, uma mãe com 3 filhos, os gêmeos estão vindo já nos acostumamos já com isso, a miséria na internet. Agora o cachorro não. É algo muito curioso, a gente tem que tomar cuidado com isso, nós somos explorados nisso. E quando Deus quis fazer algo que mais se parecesse com ele não fez uma montanha, não fez as cataratas, não fez os cachorros, Deus fez o homem. Deus fez a mulher. Então, a grandeza do ser humano está nisso. A imagem e semelhança de Deus. Isso é um ponto muito forte para a antropologia reformada. A grandeza do homem está aí. Então, o conhecimento de Deus não tem um fim em si mesmo também, né? Eu conheço a Deus, não é para me conhecer. Eu conhecendo a Deus, me conheço. O propósito disso é que eu vá cultuar a Deus. Calvino fala das marcas da verdadeira igreja, porque a questão era, como é que eu identifico a verdadeira igreja? Para Calvino, a igreja tinha 2 marcas. As marcas eram, você quer identificar uma igreja? Veja a pregação da palavra. Ela prega a palavra de forma pura. Essa igreja administra corretamente os sacramentos. Ela dá ênfase à Santa Ceia e o batismo. Sim, então aqui você tem a igreja verdadeira. Depois de Calvino, outros teólogos reformados colocaram a disciplina como uma marca da igreja. Calvino não coloca a disciplina como marca da igreja, embora dê grande ênfase à disciplina na igreja. Mas as marcas que ele coloca são essas 2 para identificar, distinguir uma igreja verdadeira da igreja falsa. 4º aspecto que eu destaco aqui, já estou acabando já, é a glória de Deus como propósito supremo. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. No Catecismo de Genebra, pergunta 2, Calvino diz que Deus nos criou e pôs neste mundo para ser glorificado em nós. E é coisa justa que nossa vida, da qual Ele é o começo, seja dedicada à sua glória. Então, todas as coisas devem ser conduzidas para a glória de Deus. Considerações finais. Eu cito um autor, o Huygens, que diz o seguinte: o calvinismo não pode ser limitado à soteriologia. Por que isso? É porque a gente fica pensando que a teologia reformada, o calvinista, se restringe aos 5 pontos. Por isso que está falando de soteriologia. Eu costumo dizer que calvinismo não é 1 ponto, nem 5, nem 1000. Calvinismo é uma mentalidade, é uma compreensão. Mas vamos lá. Ele afeta todas as questões da igreja, em especial o culto e a espiritualidade. De fato, como o próprio cristianismo faz, o calvinismo se aplica a toda a vida, incluindo a política, a economia, a arte e a arquitetura. O calvinismo é uma cosmovisão que molda e instrui a nossa maneira de lidar com toda a vida. O calvinismo ressoa de modo profundo a verdade bíblica, aborda todas as áreas da vida e do pensamento humano. Então eu quero
Eu quero andar um pouquinho mais aqui, ainda tem um pouquinho de tempo e tal. Eu cito aqui o Charles Miller também dizendo: a propagação do calvinismo foi incomum em contraste com o catolicismo, que se manteve pela força militar e civil, e com o luteranismo, que sobreviveu por tornar-se uma religião de políticos. O calvinismo tinha, em geral, apenas sua coerência lógica e sua fidelidade às Escrituras. Em uma geração, ele se propagou pela Europa. É interessante. Não teve apoio militar, nunca foi isso. Mas a força, humanamente falando, dos seus ensinamentos, a coerência, o apego a isso, foi uma grande marca da teologia reformada. Então eu digo que Calvino, além de ser um dos maiores teólogos de todos os tempos, foi um pastor por excelência, cuja teologia fundamenta-se na palavra, que deve ser lida em oração, buscando sempre a orientação do Espírito. Ele entendia que com a oração, que eu vou desenvolver domingo, encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Aqui está o segredo da palavra de Deus, conforme a percepção de Calvino. Estudo humilde e oração, atitudes que se revelam em nossa obediência a Cristo. E eu termino aqui com essa frase do Philip Schaff, estudioso do século XIX. Absoluta obediência de seu intelecto à palavra de Deus e obediência de sua vontade à vontade de Deus. Esta foi a alma de sua religião. É isso. Deus nos abençoe.